Raif defende Arda da senhora Facilete. A mulher critica Seida por ter levado o menino ao local de trabalho. Seida agradece a Raif com um abraço e ele começa a tratar o menino bem. Bahar está em apuros devido ao negócio das panelas. Ela ameaçou a mulher e também é ameaçada. Bahar realmente não sabe como vai sair desta situação. O capítulo começa na casa de Arif. Yusuf está criticando Arif por ele ter feito toda a reforma no ateliê de Enver. Ele pergunta como Arif vai trabalhar agora naquele café e Arif relembra seu pai que já não estava mais trabalhando no café. Yusuf então diz que Enver não irá pagar o aluguel como de costume. E Arif diz que ele poderá pagar o aluguel quando quiser, e mesmo que pague não vai aceitar, pois isto é o mínimo que ele pode fazer por aquele homem. Yusuf diz que a família de Bahar é muito folgada, e mais uma vez volta a criticar Enver. Arif fica chateado e pede para seu pai não falar mais nada e diz que vai sair para trabalhar. Arif abre a porta e dá de cara com Sirin. Ela pergunta se Arif está indo para o trabalho para que possam ir juntos. Arif inventa uma desculpa dizendo que precisa passar em um lugar primeiro. Sirin diz que entende e vai embora na frente. Ao descerem as escadas, ele se encontra com Seida. Seida começa a discutir com Arif e o chama de traidor e fofoqueiro. Arif pergunta o motivo, então ela fala que Arif foi correndo contar para Enver sobre o filho biológico de Seida. Arif diz que não comentou nada com Enver, porém Seida diz que ele era o único que sabia junto com Bahar. Seida começa a criticar Arif chamando de traidor e diz que por culpa de Arif vão tirar Arda dela. Seida sai chateada e Arif fica sem entender. Então Sirin fala para Arif que já sabe o que aconteceu. Kismet foi quem contou para Henry. Arif pergunta como Sirin pode dizer uma coisa dessas. Então Sirin diz que Kismet e Henry estão namorando, que já os viu saírem de mãos dadas do restaurante por diversas vezes. Arif escuta Sirin e acredita nela, ficando bastante chateado com a atitude de sua irmã, pois ela o traiu e traiu Seida. Seida então vai embora e leva Arda. Enver diz que cuidará do menino, porém Seida diz que não vai deixar Arda longe dela nem por um instante. Arif caminha junto de Sirin por um período e depois ele para, dizendo que dali ele parte sozinho. Arif liga para sua irmã Kismet e pergunta por que ela resolveu contar tudo para Henry. Arif diz que está muito chateado e Kismet diz entender o motivo. Bahar vai sozinha até o prédio tentando recuperar as panelas. Quem abre é a filha da senhora. Bahar pede desculpas e diz que foi um engano. Porém, a cuidadora avisa que Bahar esteve lá na noite anterior. A mulher pede que a cuidadora segure Bahar. Bahar então coloca a cuidadora contra a parede e diz que a denunciará para a imigração. Então, se Bahar for prejudicada, a mulher também será. A mulher então se acalma e Bahar pede desculpas. Ela apenas quer saber o paradeiro das panelas. A mulher avisa que jogou no lixo, que fica no terreno ao lado. Bahar corre e vai procurar. Então ela acha a panela em uma sacola e vai embora. Seida chega na casa da senhora Fazilete levando seu filho Arda. A mulher a princípio não gosta e diz que Seida deveria ter avisado que iria levar o menino. Ela diz que não gosta de crianças, então Seida rebate, dizendo que Bahar disse que Fazilete convidou Nissan e Doruk para visitá-lo sempre que quiserem. Fazilete diz que é um outro tipo de ocasião, que eles serão visita, enquanto Seida teria que trabalhar com seu filho. Seida percebe o preconceito da mulher e diz que Arda é um menino muito obediente e que não dá nenhum tipo de trabalho. A senhora Fazilete continua resmungando quando Raif aparece e diz que Seida pode ficar com o menino, pois Fazilete havia dito que Raif detestava crianças. Raif então diz que o que sua mãe detesta, ele ama. Então Seida é bem-vinda para levar seu filho todos os dias em que for trabalhar. Seida abraça Raif e ela logo coloca o menino para ficar quietinho em um canto da sala. Ela liga para Bahar, que fala sobre o apuro que passou quando foi tentar pegar as panelas de volta. Bahar diz que liga depois para Seida e é observada por um homem estranho. Enquanto isso, Kismet recebe a visita de Henry.
Ela pergunta como foi Henry com Seida, e Henry diz que foi horrível. Seida o culpou por querer tirar Arda dela. Então Kismet diz que, se Henry quiser dar continuidade com o processo para recuperar o seu filho biológico, provavelmente Seida perderá a guarda de Arda e o menino será encaminhado para um orfanato ou para os seus verdadeiros pais. Henry diz que não desistirá de recuperar o seu filho biológico, e Kismet fala que tentará explicar a situação para Seida e tentar ajudá-la. Ela ainda fala que Arif ligou para ela bastante irritado por ela ter revelado tudo para Henry. Kismet diz que não gosta de brigar com seu irmão, mas sentiu que não poderia esconder uma coisa tão grave assim de Henry. Henry agradece Kismet por sua ajuda e também por ser tão verdadeira com ele. Ele pede para ela não se preocupar, pois ele falará pessoalmente com Arif. Já na casa da senhora Fazilete, Arda está em um cantinho enquanto Raif tenta interagir com o menino. Arda começa a brincar com um carrinho que pertencia a Raif, e Raif, percebendo que o menino gostou do brinquedo, diz que ele pode ficar, pois Raif sempre tem pesadelos quando vê aquele carro. Seida estava limpando o quarto da senhora Fazilete quando acha um fundo falso em uma das gavetas. Seida abre e percebe que lá há várias joias preciosas. Então Seida começa a admirá-las, mas logo depois resolve colocar no local. A senhora Fazilete entra e briga com Seida, dizendo que o seu armário é apenas ela quem deve limpar. Seida diz que tudo bem e a mulher então fecha a porta do armário com a chave. Ao chegar em casa, Bahar percebe que a panela está toda queimada e que não há mais nada ali. Ela liga para Seida desesperada, dizendo que nem vai tentar lavar as panelas e não sabe mais o que fazer com isto. Seida pede para Bahar ter calma, pois elas pensarão em alguma coisa mais tarde. Seida está distraída limpando o chão da sala quando Raif se aproxima com Arda. Raif começa a chamar por Seida e percebe que ela está muito abalada. Seida diz que precisa ir embora imediatamente resolver um assunto. Então a senhora Fazilete questiona o motivo. Raif inventa que Arda está ardendo de febre e que Seida precisa levá-lo ao hospital. Seida consente com a mentira e já está de saída, quando presencia uma cena entre Raif e a senhora Fazilete. Raif diz que a senhora Fazilete nunca se preocupou quando ele teve febre. Pelo contrário, sempre estava viajando ou em eventos literários. Seida volta e diz que eles não devem agir dessa forma, que como cadeirante há vários outros no mundo, ele não é único nesta situação e que não deve se vitimizar. Pelo contrário, deve entender a sua mãe, que tem 1000 coisas na cabeça, e a senhora Fazilete, como uma boa escritora, deveria tentar ler o seu filho e perceber o que está acontecendo com ele, o que ele gosta ou não. Seida vai embora e bate a porta, deixando os dois bastante pensativos. Já na cafeteria, Henry decide abrir o jogo com Arif. Henry fala que soube do filho biológico através de Kismet. Ele revela que ele e Kismet estão tendo um relacionamento e que ele respeita e ama muito a irmã de Arif. Arif diz entender caso Henry queira despedi-lo, pois ele sempre ficará ao lado de Seida em qualquer situação. Henry diz que não é para tanto, que ele está gostando muito do trabalho que Arif está fazendo em sua cafeteria, e diz que vai tentar resolver este assunto com Seida da melhor forma possível. Arif explica que não será tão fácil, pois Seida teme perder a guarda de Arda, mas Henry diz que apenas busca por seu filho biológico. Sirin escuta toda a conversa e gosta muito de ver o caos que esta situação está causando. Henry fala para Arif que a sua relação com Kismet é uma relação séria e pede para que Sirin não se intrometa. Ele diz que vai respeitar Kismet e a elogia, dizendo que é uma mulher muito inteligente, decidida e ética. O que aconteceu foi um caso à parte, mas pede para Arif não se preocupar, pois tudo será resolvido da melhor forma entre os três. Arif diz que espera que isto realmente aconteça, mas que
Ele sempre ficará ao lado de Seida em qualquer situação. Henry diz entender completamente e elogia a atitude de Arif.